Muito bem. Como sempre, tentando ser breve, tentando ser prático, tentando ser inteligente, tentando ser útil. Então a questão é a seguinte, fazendo aqui uma referência a toda essa militância, essa massa de militantes que compõe aí uma boa parte, uma boa parcela da juventude do Brasil e que estão divididos entre direita e esquerda, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes uma das, vamos dizer, uma das discussões mais ferozes, né, que vamos dizer assim, que existe entre essa militância é a respeito entre as duas militâncias, os dois grupos, é a respeito da real natureza do nazismo, se é direita ou esquerda, e qual seria a índole do Hitler diante disso, né? Bom, quer dizer assim, eu acho que debater sobre isso, no meu entender, é inútil. O que se precisa é estudar. Eu mesmo estou terminando de ler aqui a biografia do John Toland, recomendada pelo querido professor Olavo de Carvalho, e segundo o qual John Toland é um dos melhores biógrafos do século XX. Foi. E ele escreveu uma das melhores biografias sobre Hitler. E de fato, à medida que você vai avançando no livro, em que ele vai fazendo uma análise assim rigorosa e minuciosa, né, desde do nome do Hitler, né, da origem do nome do Hitler, né, até a derrota militar do nazismo, a gente percebe assim que, de fato, eu no meu entender, eu vejo ali uma mentalidade revolucionária esquerdista, né, porque você tem ali também trechos dos diários dele, e qual que era de fato vamos dizer assim, a visão dele a respeito do cristianismo, né, a respeito do catolicismo. Hitler esteve muito próximo do catolicismo, mas conforme você pode verificar no próprio livro ali, há um trecho dos diários dele em que ele diz que os evangelhos são textos para perdedores. Hitler era um guerreiro, né? Aliás, até o John Toland, no próprio prefácio do livro, ele chega a fazer um certo elogio sobre o caráter do Hitler, né? Um cavaleiro da Cruz Gramada, né? De certa forma, um homem que, por um lado, chegou a produzir algum bem para a nação, né? Porque, pelo menos, se você olhar uma diferença que é muito importante se estabelecer aqui entre o nazismo e o comunismo, por exemplo, na União Soviética, é que o Hitler, pelo menos o alemão, né, o cidadão alemão, ele defendia, né, ele protegia, em detrimento dos outros, dos cidadãos de outras nações, de outras etnias. Ao passo que na União Soviética, qualquer um, né, sobretudo os cidadãos russos, né, eram utilizados à torta e à direito pelos líderes totalitários, seja Lenin, seja Stalin, né, seja Khrushchev. Não existe, dentro do comunismo não existe um respeito, né, pela dignidade humana. Existe, na verdade, a intenção de se utilizar, né, das massas de seres humanos para se atingir fins de pequenos grupos humanos que se acham distintos, né, que atribuem a si a autoridade de estabelecer vamos dizer, um estado vitalício que vai substituir Deus, né, e que vai, vamos dizer, dominar todo o controle do mundo por séculos e séculos. De fato, se a gente, é muito comum aparecerem trechos de Hitler, muitas vezes até em propagandas, deixa eu ver, isso foi uns 20 anos atrás, quando se faziam propagandas antidrogas, eles queriam exemplificar que, né, muita gente querendo defender as drogas como um bem, né? Então eles diziam, isso é uma mentira, e muitas vezes eles colocavam, para exemplificar isso aí, outras situações históricas, onde pessoas tentavam afirmar que coisas ruins eram boas. E uma delas era um trecho do discurso de Hitler, em que ele dizia que o Reich seria um Reich de 1000 anos, sendo que durou 12. Né? Então era uma das maiores mentiras da humanidade. Mas também você via ali, no próprio discurso de Hitler, se você ler um pouquinho, você vai ver que o tom do discurso dele ele se distingue do discurso esquerdista, comunista, simplesmente porque ele é um pouco mais erudito. Mas o Hitler, ele é um tipo que vai para a esquerda, né?
Tanto que as pretensões eram as mesmas que de Lenin e de Stalin. Só que o Hitler não era tão desumano quanto Lenin e Stalin. Mas, se você não tem muito interesse em ler e está muito mais interessado em ficar de blá 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 e debater e querer afirmar que Hitler era de direita, não de esquerda, né? Fica esses grupos de jovens aí que mal conhecem a si mesmos, mas querem aderir à direita ou à esquerda e ficam aí querendo afirmar coisas. Então, pelo menos, se vocês não estão interessados em um estudo mais profundo, em se informar realmente sobre o que é isso, o que é esse tema, e sem pressa de querer definir, de querer jogar pé, mas de querer entender de fato a verdade, se esforçar para isso, se empenhar para isso por mais tempo que demore. Se vocês não têm vontade de fazer isso, pelo menos assistam o famoso e consagrado documentário que se chama Soviet Story. Lá fica bem claro que, por mais que o Partido Nacional Socialista Alemão fosse bem distinto em seus fundamentos, seus princípios dos princípios da União Soviética, ainda assim o pacto entre os dois houve. E esse pacto favoreceu quem? A União Soviética. Nós estamos falando só do pacto Ribbentrop-Molotov. Estamos falando que o Hitler ele aprendeu muito com Stalin. Os campos de concentração e todas aquelas barbaridades praticadas dentro da cúpula nazista já eram praticadas na União Soviética. Isso está muito claro. O documentário apresenta não só os documentos de acordos entre nazismo e União Soviética, como também tem registros em filmes, né, de acordo entre os dois. Então o Hitler, é claro que os dois, cada um queria o poder para si, tanto a União Soviética quanto o nazismo. Então, vamos dizer assim, tanto um quanto o outro, agindo como bons esquerdistas, estavam dispostos a um querer eliminar o outro para tomar a dianteira. Infelizmente, né, ou seja o que for, a União Soviética conseguiu ganhar, vamos dizer assim, ganhar mais força e vantagem utilizando o nazismo como um navio quebra-gelo, né? Tal como o professor Olavo já explicou muitas vezes, navio ponta de lança, né? Eles foram abrindo caminho, abrindo brecha para que a União Soviética se invadisse, vamos dizer assim, fosse se infiltrando em diversas outras regiões da Europa. O nazismo fez isso. Então, eles utilizaram o nazismo e no final se voltaram contra o nazismo, né? No final da Segunda Guerra, todo mundo sabe, para quem estuda um pouquinho de história, sabe disso. A gente nem precisa dar detalhes aqui. Então, né, no final o que aconteceu? O nazismo foi militarmente derrotado. Justamente porque não tinha ali uma estratégia amadurecida, né, e bem preparada para levar adiante o processo. E o próprio Hitler não conseguiu, conforme também o próprio professor Olavo de Carvalho explica, e no John Toland também, de que o Hitler ainda tinha uma certa afinidade, uma relação afetiva muito intensa com muitos membros da cúpula nazista, que se tornaram traidores no final, mas que ele não conseguiu, né, ele não seguiu as regras do príncipe de Maquiavel, né? Decidiu não eliminar os membros da cúpula nazista e ele se ferrou por isso, porque daí foi dali que saíram os delatores, os traidores, né? E que provocaram a derrota do Hitler, o que não aconteceu na União Soviética. Stalin mandou matar a maior parte dos membros da cúpula soviética. Então é claro que existe essa distinção, mas no meu entender isso é só uma opinião. Se o nazismo tivesse tempo de amadurecer, ele faria a mesma coisa, só que uma potência tende a se sobrepor à outra, e como na União Soviética já havia uma estratégia há muitos anos, né? O processo revolucionário, para quem leu Os Demônios do Dostoiévski, sabe que o processo revolucionário na Rússia já estava muito mais adiantado do que na Alemanha, né? O Hitler começou com isso, mas começou já um pouco tarde em relação à Rússia. Então você já tinha lá gerações de revolucionários preparando o caminho, né? Já tinha começado com Lenin, né? Por exemplo, o Hitler ainda era um adolescente, era uma criança, mas o Lenin já estava lá com os bolcheviques, né, no início do século XX, já tentando tomar o poder, né?
Em 1917 isso foi concretizado, e a gente sabe que essas coisas não se dão do dia para a noite. Então o nazismo, no meu entender, claro que no meu entender ele é muito mais para a esquerda do que para a direita, né? Embora isso não interesse muito, porque ambos os regimes fizeram merda, ambos os regimes tornaram a vida das pessoas insuportável, né? E ambos os regimes produziram um coeficiente de mortes absurdo. Então não adianta querer tacar na cara de conservador, católico, ultradireita, que eles são, no fim das contas, são pessoas tão preconceituosas quanto os membros da cúpula nazista. As coisas não são bem assim. Você tem que estudar direitinho, você tem que aprender as coisas. Eu mesmo estou no caminho do aprendizado. Eu não tenho nenhuma conclusão sobre isso, mas o pouco que a gente pode entender, né, ao longo do tempo, a gente pode tentar estabelecer um diálogo que não fique que não tenha por meta querer provar que o Hitler no fim era de direita, mas que tenha por meta buscar compreender o porquê, o que é a índole dessas pessoas, desses ditadores totalitários, né? Qual que seria a razão deles, por que eles se tornaram tão descrentes, tão ateístas, né? Por que a intenção deles era substituir, né, a presença de Deus no mundo para tornar-se eles mesmos, de certa forma, deuses, né? E por que toda essa barbaridade, por que o desejo de se, vamos dizer, eliminar determinados grupos, etnias, né, raças, né, de seres humanos, para se tentar estabelecer uma raça pura, né? Aliás, lá no próprio Soviet Story tem lá inclusive um ex-membro do Partido Comunista Soviético que dizia: a União Soviética foi uma tentativa de engenharia social e o nazismo uma tentativa de engenharia genética, né? Eugenia de raças, né? Um foi mais social, outro mais biológico, mas ambos caminhando na mesma linha. Então tudo isso aí já deixa claro muita coisa, que os dois estão indo para o mesmo caminho. Se é direita, se é esquerda, tanto faz. Ambos estavam indo para o mesmo caminho da barbárie, né? E ambos produziram muito sofrimento. Então é isso que, no meu entender, tem que estabelecer um debate que se explique isso, que se tente compreender cada vez mais o que é a índole de pessoas assim, desses ditadores e dos membros das cúpulas que eles formam, né? No sentido de se estar atento, se estar antenado para que essas coisas não comecem a se insinuar novamente em todos os lugares, em todos os países, né? As pessoas têm que estar informadas, né? Vamos dizer assim, estar mais lúcidas, né? Mais esclarecidas sobre essas coisas, para que elas possam realmente levantar um protesto que seja inteligente e que consiga barrar, pelo menos em alguma medida, esses processos revolucionários, totalitários, que são altamente perigosos para a vida humana. Era mais ou menos isso.